olha só, vamos mudar de assunto, porque hoje, dia 15 de agosto, é o dia da gestante. Então, antes de qualquer coisa, parabéns às mamães que estão aí nos acompanhando, as futuras mamães. E esse momento de gestação traz diversas mudanças na vida da mulher. E por isso, algumas recomendações alimentares são feitas para que ela possa se manter saudável. Quem está conosco para falar mais sobre o assunto é a nutricionista materno-infantil Janice Daniela. Janice, boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais e já nos explique, tem aí algumas restrições, mudanças alimentares durante esse período da gestação, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todas, parabéns pelo Dia da Gestante. E sim, existem alguns pequenos cuidados da alimentação, mas restrições não são tantas, mas principalmente o que a gente deve incluir. Porque é um momento da fase da mulher onde ela precisa de muitos nutrientes. E aí, quanto mais alimentação de verdade, melhor. Qual a importância de ter esse cuidado? Porque às vezes muitas mulheres acabam nem procurando um nutricionista, nem têm um acompanhamento adequado e nem sabem quais são esses alimentos que precisam. Qual a importância de ter esse cuidado? Ótimo, então a gente fala dos 1000 dias da criança. Qual é o período dos 1000 dias? É o período compreendido entre toda a gestação, que é em média 275 dias, mais o primeiro e o segundo ano de vida da criança. Nesse período a gente diz que ocorre uma programação metabólica, ou seja, uma programação do metabolismo desse bebê. E para isso a gente precisa de muito nutriente. Então um dos exemplos muito clássicos em relação à importância desse cuidado é relacionado ao sabor, à formação dos hábitos alimentares e do paladar dessa criança. Então, a partir da 16ª semana gestacional, começam a se desenvolver as papilas gustativas do bebê. Que interessante. E aí, tudo que a mãe come, vão notas daquele sabor lá para o líquido amniótico, e aí o bebê vai engolindo esse líquido amniótico e já vai formando o seu paladar, tá? Por isso que dizem muito assim que quando a mãe, eu comi muita laranja na gestação e o meu filho gosta mais de laranja. É esse o contexto. Então, nessa fase da gestação, a gente precisa de muito nutriente para garantir o desenvolvimento cognitivo, cerebral, neurológico, a formação óssea, formação do sangue, dos nutrientes, do processo digestivo e assim por diante. Tem aquela frase que muitas mulheres, quando estão grávidas, brincam, né? Estou comendo por 2 pessoas. Realmente tem que aumentar um pouco essa alimentação? Ela come por 2 pessoas? Não, literalmente ela não come por 2 pessoas, tá? Isso é mito. Mas sim, a gente precisa aumentar a demanda, principalmente de comida de verdade, porque nesses alimentos é onde vão ter os nutrientes. Então, durante a gestação, a mulher ela precisa de muito ferro, cálcio, vitamina A e as vitaminas do complexo B. Principalmente aí é o tão conhecido ácido fólico, né? Mas também a vitamina B6, a B12, que formam aí um trio para essa formação do bebê, tá? E quais são os alimentos que possuem essas vitaminas, ferro, cálcio? Na minha prática, o nutriente que é mais difícil da mãe conseguir atingir a necessidade é o ferro, tá? Então a gente precisa sim muito aumentar o consumo das proteínas, então das carnes, principalmente carne de gado, as vísceras, como o coraçãozinho de frango, tem muita vitamina A e muito ferro. E também feijão, eu digo para todas as minhas mamães, feijão todos os dias durante a gestação. E aí a gente associa ali o consumo do feijão com uma laranja ou alguma outra fruta rica em vitamina C, que aí vai fazer essa absorção do ferro. Já para o cálcio, a gente tem principalmente leite de vaca e derivados, tá? E alguns vegetais, como o brócolis, couve-folha, o espinafre, o gergelim é riquíssimo em cálcio e também as castanhas. Então a gente agrega todos esses alimentos na dieta da mãe para suprir toda essa demanda nutricional e fazer uma boa programação metabólica para esse bebê. E tem algum alimento que a gestante não pode ingerir? Tem muita gente, popularmente, que fala até na questão da canela, né? Canela, tem gente que diz que o café, o chimarrão, que é muito comum aqui na nossa região, nos primeiros meses também pode fazer mal. Isso é mito ou é verdade? É parcial.
tá? É aquela premissa, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, o mesmo se dá para o consumo da cafeína, tá? Da própria canela e de alguns outros ativos. O que a gente não pode ter é uma concentração. Então, eu indico para as mamães, em relação à cafeína e o chimarrão, é 1 a 2 xícaras, não caneca, xícara por dia, ok? E o chimarrão, 1, 2, no máximo 3 cuias, tá? Então tem que sim cuidar o excesso do consumo da cafeína. Já a canela, o que a gente não pode é tomar o chá. Mas se a gente tiver alguma preparação, alguma sobremesa com um pouquinho de canela polvilhada, se quiser fazer uma panquequinha de banana que vai muito bem com a canela, por exemplo, não tem problema. O que não pode é o consumo em excesso. E a gente vê alguns casos aí de mamães, até mamães de gêmeos, que acabam perdendo um pouco do peso. Isso é normal? O que a mulher deve fazer quando começa a ver, estou perdendo peso, talvez o bebê não está ganhando o peso adequado? Isso. Como arrumar essa alimentação? Ótimo. Então, na gestação gemelar, a demanda de nutrientes ela é muito maior. E por isso a gente tem que colocar mais suplementação em doses individuais, vendo o que essa mãe realmente precisa, tá? E também cuidar mais dessa alimentação. Então, quando a mãe está perdendo peso ou o bebê, a gente chama de restrição de crescimento intrauterino, que ele não está crescendo, a gente tem o nutriente ferro, que é muito importante, e a gente precisa aumentar o consumo de proteínas. Então, os ovos, as carnes, feijão, o leite de vaca e derivados, as castanhas, tudo isso vai fornecer mais energia para o crescimento desse bebê. Além, claro, da uma boa avaliação do nutricionista e do obstetra. Até porque cada corpo é um corpo, isso pode mudar, o jeito do bebê também ingerir essa alimentação pode mudar. E o importante é as mamães aí seguirem saudáveis, os bebês também seguirem saudáveis, não é mesmo, Genice? Isso aí, eu sempre digo que a gente tem que colocar no equilíbrio. É a mãe estar bem e o bebê estar bem. Esse é o nosso equilíbrio. Muito obrigada e fica aí mais uma vez um abraço para as mamães que estão nos assistindo.